E aí, pessoal, será que é possível a gente fazer um clareamento dental mesmo usando aparelhos fixos? Pois bem, então alguém pode já ter pensado, poxa, se eu fizer um clareamento usando um aparelho ortodôntico, é possível? Esse gel que a gente usa, que a gente aplica, o gel, o nosso peróxido, né, peróxido de hidrogênio, ele tem a capacidade de clarear, mesmo por baixo dessa estrutura metálica, desse bracket, né, ou metálico ou cerâmico, que a gente pode ter presentes ali durante um tratamento ortodôntico. Então, em 2016, eu tive o prazer de participar de um trabalho publicado na Journal Aesthetic Restorative Dentistry, um artigo que fala justamente a respeito disso, sobre a possibilidade da gente fazer um clareamento em consultório, né? Ou seja, o clareamento com aplicação do gel em consultório, num paciente que tenha ou faça uso de um aparelho ortodôntico. Né? Na ocasião, os colegas, né, que trabalhavam lá na Associação Paulista, na PCD, eles selecionaram 2 casos clínicos e fizeram um acompanhamento desses casos clínicos. Fizeram clareamento em consultório, o paciente usando os aparelhos fixos, e depois de um tempo a remoção do aparelho fixo, né, do dispositivo, e aí a comparação do clareamento com vamos dizer assim, a nossa referência inicial dentro da escala Vita, mas também a comparação das regiões onde não estavam cimentados os brackets com aquelas regiões onde os brackets estavam cimentados. E o que pode se observar, pode se perceber que o clareamento funcionou e funcionou de uma forma igual em todas as regiões do dente. E o que é mais interessante também é que um dos casos clínicos relatados no trabalho demonstra que mesmo após alguns meses, ou seja, foi feito o tratamento, o clareamento em consultório, e a remoção do aparelho foi feita depois de alguns meses, e ainda assim você vê lá o resultado efetivo do clareamento como um todo, completo e homogêneo, né, em toda a estrutura do dente. Isso é bastante interessante. E por que que isso acontece? E mais importante ainda, para que eu vou lançar mão disso? Quer dizer, você poderia dizer, espera remover o aparelho e faça o clareamento. O que acontece? Vamos supor então, a qual momento que um paciente pode fazer o uso de um clareamento usando um aparelho ortodôntico. Então, o que nós colocamos no artigo ali é a questão da rapidez, né? Hoje em dia, a diminuição da perda do tempo do paciente. Então, você está fazendo um tratamento ortodôntico, durante esse tratamento o paciente já vem para as consultas de retorno e durante essas consultas, durante esse acompanhamento, você pode sim lançar mão de um clareamento, iniciar o clareamento mesmo antes do paciente remover o aparelho ortodôntico. Então isso daí é um ganho de tempo para o paciente. Quando ele fizer a remoção do aparelho, a gente já tem um efeito desse clareamento com sucesso e de forma homogênea. E quanto à segunda questão, por que que isso acontece? Né? Todo mundo, obviamente, imaginaria que não existiria a possibilidade de você clarear naquelas regiões onde os brackets estão aderidos. Bom, isso vai acontecer por conta da difusão, obviamente, desse nosso gel, né, dessa difusão que ocorre tanto no nível do esmalte quanto na dentina do nosso gel clareador. Então, as moléculas do gel clareador elas são extremamente pequenas. Então, quando a gente trata, a gente faz o clareamento, a gente usa um peróxido, né? E esse peróxido tem uma facilidade muito grande de difusão. Aí você poderia pensar assim, poxa, mas em esmalte eu tenho uma estrutura muito mineralizada. Tem outros vídeos até aqui que a gente comenta um pouco da estrutura de esmalte, dentina. O esmalte ele tem uma estrutura extremamente mineralizada. Como é que isso é possível? Para ele atravessar em todas as direções. Não é difícil desse gel difundir? Então,
pelo que a gente vê de outros estudos mesmo, e dentro da discussão desse trabalho, a gente colocou isso. Existe sim uma difusão entre as porosidades, existem pequenos poros presentes no esmalte, principalmente na junção dos cristais, na junção dos nossos prismas, na região interprismática, em que existe ali, devido à diferença da direção, do direcionamento desses cristais que foram crescendo ali no nosso esmalte, existem regiões que ficam vazias, pequenos poros. E por esses poros, então, é possível o nosso agente clareador se difundir. Isso acontece em toda a estrutura do esmalte. Além do mais, ou além disso, uma outra questão importante é que existe a difusibilidade, a difusão desse nosso agente clareador em direção à dentina. E quando ele chega na dentina, ele encontra menos resistência ainda para espalhar, porque a dentina é uma região menos mineralizada. E aí, novamente, ele espalha mais ainda em todas as direções. Como a gente tem um efeito clareador, né? Então a gente até discute isso aqui num outro vídeo aqui no meu canal. Como o esmalte ele é mais translúcido, obviamente que ele também precisa ser clareado, também é clareado, mas quem dá a tonalidade principal do dente é a dentina. Então a remoção de proteínas ou de moléculas maiores que ocorre na dentina, ou a diminuição dessas moléculas, vai gerar um efeito clareador. E na dentina ocorre uma difusão muito maior do nosso gel. Então, ainda que não ocorresse de forma muito grande a difusão no esmalte, por debaixo ali do nosso bracket ortodôntico, essa difusão ocorre na dentina de forma suficiente a clarear o dente como um todo também. Então, a gente acaba tendo um resultado muito positivo desse clareamento em todas as regiões do dente. Tá? Não foi, esse artigo não foi uma descoberta, vamos dizer assim, não foi o primeiro artigo que falou ou que versou sobre esse assunto. Existe um artigo de 2011 que fala também a respeito do clareamento caseiro, o paciente usando brackets, né? No nosso artigo, o que ele trouxe de novidade foi no clareamento de consultório. Avaliar essa possibilidade. Então, aqui uma imagem do próprio artigo, da aplicação, que vai seguir os mesmos preceitos do clareamento de consultório que a gente faz normalmente. Aí você fala assim, bom, tem alguma diferença? Tem que colocar o gel em algum lugar diferente ou próximo do bracket? Então, você vai espalhar ele normalmente pela face vestibular dos dentes, você vai ter as mesmas preocupações na proteção do tecido gengival, tudo igual. Né? Tempo de aplicação, a gente respeitou os mesmos tempos de aplicação que são feitos normalmente seguindo as recomendações do fabricante. E como eu disse, existe um artigo, o primeiro artigo que fala a respeito do clareamento com o paciente usando um aparelho ortodôntico fixo. Ele foi feito em cima de um clareamento caseiro, da possibilidade de se fazer clareamento caseiro. Clareamento caseiro, você pode até dizer assim, poxa, mas tem vantagem, desvantagem de fazer no clareamento caseiro? Bom, no clareamento caseiro a gente consegue um tempo maior de exposição ao peróxido e aí a gente conseguiria fazer com que esse gel se espalhasse mais ainda. Aliás, o clareamento caseiro, de certa forma, já é mesmo preferido em relação ao clareamento de consultório. Já é realmente mais indicado. O que acontece? Para o clareamento caseiro, a gente teria dificuldade da obtenção da moldeira. Né? Você vai obter uma moldeira individualizada para aquele paciente. Né? Mas existem produtos que facilitam isso. Inclusive, no artigo que foi publicado a respeito, ele já utilizou moldeiras pré-fabricadas. E é assim que a gente deve fazer. Se você quiser fazer um clareamento caseiro com o paciente usando o aparelho, é mais fácil a gente usar moldeiras pré-fabricadas que tem no mercado. Essas moldeiras pré-fabricadas vêm impregnada com o agente clareador. Aí no caso a gente tem o exemplo da Opalescence Gold, da Ultradent. O agente clareador é o peróxido de hidrogênio a 10%. E a facilidade é que ele vai se ajustar em cima do aparelho. Quando a gente pensa
Se você pensa em fabricar uma moldeira individual para esse paciente, realmente você vai ter dificuldade, porque o protético ou você mesmo vai ter que fazer um grande alívio na região vestibular para conseguir fabricar a moldeirinha. Então essa moldeirinha ela vai ser adaptada sobre o aparelho do paciente, né? Então o paciente vai levar a boca, vai pressionar, ele vem com uma capinha verdinha que você remove, por dentro fica a película com gel que vai fazer o clareamento efetivamente ali dos dentes do paciente. Ele vai usar então pelo período recomendado pelo seu cirurgião dentista normalmente. Tá? Então essas possibilidades existem. São feitas para ganhar tempo, são feitas para a gente conseguir adiantar um pouco o nosso tratamento, às vezes até trazer uma satisfação geral melhor para o paciente que já ficou tanto tempo usando o aparelho fixo. Assim que ele faz a remoção do aparelho, ele já tem uma percepção diferente do seu tratamento, né? Então é isso. A dica de hoje era essa. Pode ser feito o clareamento dessa forma. E eu não deixo, como sempre, né, nesses nossos vídeos, de deixar o convite para vocês, de visitarem a página rsguracursos.com. Se você gosta do jeito que eu explico, da maneira que eu faço a apresentação das aulas, existem cursos nessa plataforma, nesse site online, para que você possa realizar em casa, inclusive com acesso a dúvidas e tudo mais. Temos 2 cursos hoje, um de pinos de fibra e um de cerâmicas e estratégias de cimentação. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de curtir, compartilhar e ativar as notificações. Até uma próxima.